Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje: relembrar o conceito de misturas e suas classificações, relembrar os cálculos de concentração e compreender o conceito de diluição e as suas aplicações e praticar o conhecimento. As perguntas que vamos responder nesta aula são as seguintes: o que são misturas e como podemos classificá-las? Como calculamos a concentração de uma solução e como podemos fazer uma solução diluída? Então vamos lembrar um pouquinho do conceito de mistura. Então as misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias. Apresentam as propriedades físicas não definidas e variáveis. Essas propriedades dependem da quantidade de cada substância na mistura e da natureza delas. Então, diferente de uma substância que tem as suas propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, tudo determinado e bem específico, nas misturas esses valores aí vão variar dependendo da proporção que eu tenho entre o meu soluto e o meu solvente quando eu estou fazendo aí as minhas misturas. As misturas, então, elas podem ser classificadas como homogêneas e como heterogêneas. Então, no caso aqui, eu tenho um exemplo de um sistema heterogêneo, que é a água líquida com cubinhos de gelo. Nesse caso aqui não é uma mistura, porque é uma substância, mas é um sistema heterogêneo, pois eu estou vendo duas fases. Vejo os cubinhos de gelo e vejo a água líquida. Quando eu tenho uma mistura homogênea, que é o caso aqui do nosso permanganato diluído na água, eu tenho então uma questão visual uniforme, ou seja, partículas menores que 1 nanômetro, que não podem ser separadas por nenhum tipo de ação mecânica. Não adianta eu chacoalhar ou peneirar ali, que eu não vou conseguir separar. Já nesse caso aqui, eu posso até separar os cubinhos de gelo manualmente aí e dividir o meu sistema heterogêneo aqui da outra figura. As misturas que são homogêneas também são chamadas de solução ou às vezes chamadas de soluções verdadeiras. As soluções, então, são misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase e aí são misturas homogêneas. São formadas pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido no outro. Então, para ter uma solução, eu tenho que ter materiais que são capazes de se dissolver um no outro. Sempre vou ter um soluto e um solvente e aí eles vão estar ambos aí na mesma fase. Por exemplo, tenho soluções na fase sólida, como as ligas metálicas que fazem diversos materiais que temos por aí, são a união de metais que formam então um material aí no estado sólido. Temos, por exemplo, solução líquida, quando eu misturo água com açúcar, né? Eu tenho um visual uniforme aí e eu tenho uma solução líquida, e eu posso ter solução gasosa, como é a mistura dos gases que estão no ar atmosférico. Aí, para soluções, como eu já disse, temos sempre um soluto e um solvente. O soluto corresponde à substância que será dissolvida e geralmente ela se apresenta em menor quantidade na solução. Já o solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação desse novo produto que é a nossa solução e apresenta-se então em maior quantidade. No caso do desenho aqui, eu tenho um volume maior de água, que nesse caso é o solvente, que está dissolvendo o suco de uva que eu estou adicionando ali em menor quantidade e aí eu faço uma solução que é o meu suco de uva diluído. Em relação à concentração das soluções, a gente pode calcular elas de duas formas. Então eu tenho concentração comum, que relaciona a massa em gramas com o volume em litros, e aí a fórmula é a seguinte: C maiúsculo para indicar a concentração comum, que é igual à massa do soluto, então esse 1 aqui sempre indica a massa de soluto, dividido pelo volume da solução como um todo. A unidade vai ficar então gramas por litro. E aí eu tenho informações como, por exemplo, 50 gramas do tal sal, né, dissolvido em 1 litro. Então 50 gramas por litro de determinado sal. Posso ter também a concentração das soluções em relação a quantidade de mols, e aí a gente chama de concentração molar, que relaciona a massa em mols com o volume em litros. Aí a fórmula é a seguinte: concentração molar, representado por M maiúsculo, é igual a N minúsculo, que é o número de mols, dividido pelo volume da minha solução aí em litros.
E aí a minha informação vai ser, por exemplo, 50 mol por litro. Determinado sal está numa concentração de 50 mols por litro, ou seja, em 1 litro dessa solução eu tenho 50 mols do determinado sal que eu estou trabalhando. E aí, diluição. O que é diluição? Comumente no nosso dia a dia a gente realiza diluição de soluções, isso é, acrescentar a elas um pouco mais de solvente do que o necessário aí para preparar. Diluir uma solução significa adicionar uma porção extra do próprio solvente puro. Por exemplo, quando a gente adiciona água ao suco de fruta concentrado para obter uma bebida aí de um sabor mais agradável. Então eu tenho um suco concentrado e aí eu adiciono mais água, eu estou diluindo esse meu suco, certo? Ele vai ter um sabor diferenciado aí, esse é um exemplo de diluição no dia a dia. Quando a gente coloca, por exemplo, um pouco de água quente em um café que está muito forte para torná-lo mais fraco. Então, eu estou fazendo a diluição, adicionando mais do solvente, ou seja, colocando mais água. Se por acaso eu adicionar leite nesse café, eu não estou fazendo diluição. O leite é outro tipo de produto e aí o meu café que já está coado, mais o leite ali vai formar um outro tipo de solução, então não é diluição. Se é diluição, se eu estiver adicionando mais água no café que foi preparado ali, usando então a água para ser preparado. Na cozinha, quando eu tenho o meu detergente que dilui-se na água durante a lavagem da louça ou todos os materiais de limpeza, os produtos de limpeza, normalmente as instruções de uso é você diluir determinada quantidade do produto num volume de água para estar fazendo a limpeza do ambiente. Dificilmente a gente usa o produto de limpeza puro diretamente no piso, que pode causar manchas, ou diretamente na roupa, que também pode causar algum problema. A gente faz a diluição desse produto. Na agricultura, os inseticidas são diluídos em água antes de serem aplicados nas plantações. Então, para a fábrica, produz lá um inseticida bem concentrado, aí a gente reduz o tamanho da embalagem, leva até o consumidor lá, o agricultor, menor embalagem, vai ocupar menos espaço de transporte e aí chegando lá na fazenda, na lavoura, a gente dilui essa quantidade e espalha pela plantação, eliminando aí os insetos, por exemplo. Na construção civil, a gente adiciona solvente à tinta para tornar a tinta mais fluida, para ela render mais, para facilitar a aplicação e também é interessante para a indústria vender a tinta bem concentrada, pelo mesmo motivo lá do inseticida. A gente vai ter uma embalagem menor e aí chegando no local de destino ele vai ser diluído e vai render bastante para pintar aí todas as paredes necessárias. Qual é a diferença então entre diluição e concentração? A operação inversa de diluição chama-se concentração da solução e esse processo também é muito comum no nosso dia a dia. Então eu posso diluir uma solução para tornar ela aí menos concentrada e posso fazer a concentração da solução, ou seja, concentrar mais ali o meu soluto dentro do meu solvente. Nesse caso, na cozinha, quando a gente ferve os alimentos para, por exemplo, engrossar o caldo da sopa ou do feijão, ou engrossar a calda de algum tipo de doce, a gente está fazendo o processo aí de concentração. A água vai embora, que é o solvente, e aí os nossos solutos ali ficam mais concentrados e a gente concentra a quantidade de açúcar na calda do doce, por exemplo. Ou, lá nas salinas, o sol e o vento fazem evaporar a água do mar, permitindo assim a cristalização do sal comum, ou seja, a concentração daquele sal a tal ponto que a água evapora toda e eu tenho só o sal ali para ser retirado das salinas e comercializado mundo afora. Vamos ler um pouquinho aqui um texto que fala sobre o rótulo de um alvejante perfumado e aí temos uma questão sobre esse assunto. Olha só. Instruções de uso. Lavagem de roupas. Para alvejar, adicione um copo de 200 ml de alvejante para cada 20 litros de água, deixando de molho por 1 hora. Enxague bem e faça a lavagem normal no tanque ou na máquina. Para a remoção de manchas difíceis, adicione um copo de 200 ml de alvejante para cada porção de 5 litros de água, deixe de molho por 15 minutos e faça a lavagem normal. Esse desenho aqui indica lá, por exemplo, numa roupa que não é para usar alvejante, ele tem esse triângulo cortadinho, né, com um xizinho. Se você pode usar o alvejante, ele vai ter
o desenho só do triângulo e às vezes tem o CL aqui para indicar que é um alvejante de cloro, pode ou não ser utilizado. Essas são instruções que vêm nas etiquetas das nossas roupas, que são bem importantes para evitar acidente em casa. A pergunta 1, então, é a seguinte. No texto do rótulo do alvejante perfumado, ao descrevermos o modo de usar o produto, destacamos o termo solução. Qual o significado desse termo para a química? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, qual o significado do termo solução para a química? Solução é toda mistura homogênea formada pela união de um soluto com um solvente, sendo o soluto a substância a ser dissolvida e o solvente a substância que irá dissolver o soluto. No texto, o solvente é a água e o soluto é o alvejante, certo? Vamos para a atividade 2? Na diluição de uma solução pela adição de solvente, diga quais das grandezas a seguir se alteram e quais permanecem constantes, em relação à concentração, volume da solução, massa de soluto e volume de solvente. Quais dessas grandezas se alteram e quais permanecem as mesmas quando eu faço a diluição de uma solução? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, quando a gente faz uma diluição, apenas a massa do soluto permanece constante. A concentração vai diminuir, o volume da solução vai aumentar e o volume do solvente ali também vai aumentar. São alterados, então, quando eu faço uma diluição de qualquer que seja a solução em questão. Correto? Vamos para a atividade 3? Ao preparar uma solução aquosa de cloreto de sódio de 1 grama por litro, a água adicionada ultrapassou a marca de referência do balão volumétrico. Qual o procedimento mais adequado para aproveitar a mesma solução e obter a concentração desejada do início, que era 1 grama por litro? Então, aqui na questão 3, ele está mostrando para a gente uma situação bem comum do laboratório. Ele estava fazendo uma solução e ele queria a concentração de 1 grama por litro. Acabou colocando mais água do que deveria, ou seja, fez uma solução mais diluída do que o valor que ele gostaria. Qual é o procedimento, então, mais adequado para ele poder aproveitar essa solução, não precisar jogar fora e conseguir, então, a concentração que ele queria de 1 grama por litro? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Então, olha só.
O procedimento mais adequado é transferir o conteúdo do balão volumétrico, que é esse instrumento de laboratório aqui, para um becker, que é este instrumento, e aquecê-lo até evaporar parte da água. Após esse procedimento, transferir a solução já fria de volta ao balão volumétrico inicial e acrescentar a água até atingir a marca de referência, que é esse risquinho que tem aqui, né, dentro do gargalo de cada balão, e aí eu posso aproveitar a solução que parecia que tinha dado errado no começo da história ali. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula de hoje? Trouxe uma reportagem para vocês. Japão vai despejar a água contaminada da usina de Fukushima no mar. Yoshide Suga ainda não foi formalizado a decisão sobre o destino da água radiativa de Fukushima, mas o veredito deve sair em breve. Se a opção for realmente pelo descarte no mar, o plano é diluir o trítio em até 2,5% da concentração máxima permitida pelos protocolos nacionais e só depois disso despejar a água no mar ao longo de 30 anos. Então, você já deve ter ouvido falar do desastre ecológico que aconteceu lá na usina nuclear de Fukushima, e aí eles têm um resíduo muito perigoso lá que, entre outras coisas, tem trítio, que não consegue ser separado aí dessa água de rejeito que ficou dessa situação. E aí uma das soluções é diluir esse componente e despejar essa água aí no mar ao longo de 30 anos. Não sabemos quais são os efeitos, né, desse material aí sendo despejado no oceano. Na aula de hoje, relembramos o conceito de mistura e suas classificações, relembramos cálculos de concentração, compreendemos o conceito de diluição e as suas aplicações e praticamos várias atividades. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!